Maio chegou aí sobre a energia do Hierofante. Essa carta é que vai falar sobre tradições, sobre educação, sobre sistema de valores, mas principalmente de como escolhemos aquilo que acreditamos. Oi, meu nome é Daniela Santos e nesse canal a gente fala sobre tarô, perfumaria e como vivermos vida de uma forma mais simbólica. O Hierofante é esse guardião dos mistérios, né? O guardião do conhecimento. Ele representa instituições, sistemas religiosos estruturados, tradições, essa relação mestre-aprendiz e caminhos já trilhados, né? Ele fala sobre valores, pertencimento, tradições, aprendizado. Mas ao fazer isso, ele também nos questiona, né, se aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, se isso é realmente nosso, né? Essas crenças, elas são realmente nossas, ou se ela é fruto de um condicionamento, de um aprendizado cultural, né? Familiar, né? A gente está repetindo aquilo que nos foi passado, ou a gente acredita mesmo nesses valores que a gente verbaliza, que a gente pauta a nossa vida. O Hierofante é essa carta, né? Esse arcano que direciona, né, a gente por uma trilha, né, que já foi organizada. Ele diz, olha só, ele aponta o caminho pra gente, para aquilo que nos foi passado de geração em geração, né, nos apontando qual é o melhor caminho a seguir, mas ao fazer isso, ele nos restringe, ele nos limita, como se aquele caminho fosse o único caminho existente. E na maioria das vezes, isso não é verdade. Existe uma dualidade aqui, esse arcano, né? É muito comum quando ele aparece pra gente, a gente se sentir como se estivesse numa encruzilhada. Eu mantenho o status quo, eu mantenho aquilo que me foi passado, aquilo que sempre fiz, aquilo que sempre deu certo, ou eu dou um salto, né, para algo novo. Eu dou um salto para algo condizente com aquilo que eu sou nesse momento. E a resposta aqui é provavelmente sim para as duas perguntas. Ou seja, é importante que a gente entenda, conheça e respeite as nossas tradições, aquilo que nos foi passado, toda a nossa bagagem cultural, ancestral, social, mas que a gente consiga, a partir disso, elaborar, né, para aquilo que funciona pra gente realmente. Se a gente for dar uma olhadinha aqui na imagem clássica desse Hierofante, a gente tem uma figura sacerdotal, né, e a gente dois discípulos na frente dessa figura. E aqui embaixo a gente tem duas chaves, né? Então a gente tem uma relação de hierarquia, mas a gente tem também uma relação de transmissão. Transmissão dos mistérios, transmissão dos conhecimentos, transmissão dessa rota, né, que já foi estabelecida, disso que vem passando de geração em geração. É interessante quando o Hierofante aparece pra gente, que a gente entenda que boa parte das nossas ideias, dos nossos pensamentos, né, das coisas que a gente carrega, da nossa bagagem cultural que a gente carrega, ela não é só nossa. Ela foi nos ensinada, né? A gente foi nos ensinado a nossa forma de amar, a nossa forma de lidar com o trabalho, a nossa forma de lidar com o dinheiro, com o nosso corpo, né? Do que era esse corpo, né? Da nossa espiritualidade. Tudo isso nos foi ensinado. E a gente, muitas das vezes, acaba repetindo esses ensinamentos, esses valores. E Maio traz um portal de consciência sobre isso através da energia do Hierofante. O que isso quer dizer? Quer dizer que Maio é um mês para a gente observar o que a gente faz, porque a gente acredita realmente, e o que a gente faz porque sempre foi assim, porque foi dessa forma que nos foi ensinado. Se em abril, lá com o arcano A Justiça, a gente questionou
a nossa verdade, colocou em xeque, né? Foi apontado os nossos desequilíbrios na nossa rotina. Agora, em maio, a gente ganha uma oportunidade de uma consciência mais profunda sobre essas verdades, né? Algumas perguntas que são importantes e interessantes que a gente se faça ao longo do mês de maio. Isso que eu acredito, isso que norteia a minha vida, isso faz sentido para mim? Ou eu estou apenas seguindo, eu estou apenas obedecendo, né, as normas sociais? Isso sustenta a pessoa que eu estou me tornando? Essas são boas perguntas pra gente fazer aí ao longo do mês. Uma coisa que é importante que fique nítido aqui, que o Hierofante, ele não é essa busca por uma mudança, né? Não é o novo pelo novo, uma rebeldia vazia, né? É um arcano que fala sobre consciência. É sobre a gente encarar a nossa trajetória, né? Respeitar e honrar tudo aquilo que nos foi ensinado. A partir disso, escolher manter as tradições que fazem sentido pra gente ou a partir delas, né, dessas crenças, desses valores, a gente seguir rumo a algo novo, né? E como nem tudo são flores, o Hierofante traz aí alguns aspectos desafiadores pra gente, como rigidez, moralismo, conformismo, necessidade de aprovação, ou seja, medo, né? Quando a gente se pega questionando os nossos valores, nossas crenças, a gente se pega questionando os grupos, né, sociais aos quais a gente faz parte. E com isso a gente vem também um medo de não pertencer, um medo de não ser bem visto, um medo de não ser, de que as pessoas não gostem da gente. Isso traz uma rigidez porque a gente se pega imobilizado por medo do novo. Então, eu estou num sistema que eu conheço, que já me foi passado na trilha. Sair desse sistema, abandonar essa crença, me colocar em direção a algo novo. E isso faz com que a gente acaba se enrijecendo, né, com medo de se lançar no desconhecido. Esse possível, né, desconhecido faz com que também a gente acabe se desdobrando para caber, né, naquilo, né, porque a partir do momento que a gente entende que aquele grupo que a gente está já não faz mais parte da nossa vida, já não condiz mais com aquilo que a gente acredita, a gente acaba se desdobrando para caber naquela situação. E o Hierofante, ele traz essa ideia, né, de que caber é diferente de pertencimento. A gente acaba fazendo o que é certo aqui com aspas, né, porque o que é certo a gente já entendeu lá na justiça que pode variar de pessoa para pessoa, pode variar do momento de vida que a gente está, né? Então, o que foi certo pra gente no momento pode ser que nesse momento já não faz mais sentido pra gente. Mas a gente se apega ao que é certo, aquilo que a gente já conhece, com medo de sermos verdadeiras e as consequências dessa verdade, né? A gente acaba vivendo uma vida que parece correta, mas que é uma vida que não é realmente nossa. Porém, quando a gente se propõe, né, a vivenciar esse arcano, né, a fazer o trabalho que ele exige de consciência, de tomada de consciência, a gente promove na nossa vida um alinhamento das nossas ações com as nossas crenças reais e atuais. A gente promove uma busca, né, por um autoconhecimento, por um propósito, por uma espiritualidade mais profunda, e acaba muitas vezes, né, se deparando com os nossos mestres, né, com os nossos mestres interiores e externos também, né, pessoas ao longo do caminho que vão nos ensinar também novas oportunidades, novos caminhos. Pode ser que ao longo do mês de maio a gente se veja estudando algo com profundidade, em contato com novos saberes, novas informações, buscando conhecimento sobre isso, mas em contato maior com a nossa herança cultural, tendo que honrar
cerimônias e rituais, sentindo um chamado por uma religiosidade mais tradicional, né, mais estabelecida, e uma necessidade também de encontrar a nossa galera, de pertencer a um grupo, um chamado para alguma causa, né? Alguma coisa que faça sentido pra gente. Mas pode ser também que a gente se veja em situações que a gente precise se conformar, a gente precise seguir regras que não fazem sentido pra gente, a gente precisa se adaptar para permanecer em determinados ambientes. E às vezes a gente precisa mesmo, porque esse ambiente paga nossas contas, sustenta de alguma forma a nossa vida, né? Mas e essas são as vezes que a gente realmente se encontra numa encruzilhada, né? O que a gente faz numa situação dessa? Eu conformo, eu permaneço onde eu estou, eu saio, eu abro mão daquilo e me coloco rumo a algo novo, eu burlo o sistema, dou o meu jeitinho, né? Vou navegando pelas beiradas da forma que dá. Acredito que aqui não tem uma resposta certa. A gente faz o melhor que a gente pode fazer no momento, dentro da nossa realidade. Mas o mais importante aqui é que a gente ganhe consciência dos nossos porquês. O porquê eu faço o que eu faço e deixo de fazer o que eu deixo de fazer. Esse arcano é sobre escolher com consciência o que permanece em nós. É isso, Hierofante, nosso arcano aí de maio. Se esse vídeo fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários qual a crença que você sente que tá na hora de revisar. E se você quiser se aprofundar nas energias manifestas na sua vida, eu também faço leituras de tarô individuais. O link para entrar em contato tá aqui nas descrições. E até o próximo vídeo.